Pode me dar retorno aqui se tiver um pouquinho, que a voz foi embora. Aleluia. Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Amém. Depois desse momento de graça, de glória, vamos ouvir a palavra do Papai do Céu, vamos ceiar e depois nós vamos embora para nossa casa, cheios da graça, cheios do poder de Deus, cheios dessa presença poderosa. Queridos, se você tem um telefone aí, coloque no silencioso. Eu peço que os irmãos já teve salvação, já teve graça, já teve presença. Eu preciso que os irmãos me dêem atenção para me ministrar essa palavra aqui ao seu coração, porque o nosso culto ele precisa ser racional. Amém? Então, vamos coroar com a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Abra sua Bíblia aí e a gente vai ministrar aqui uma palavra ao seu coração. Glória a Deus. Queridos, esse texto ele fala acerca da ceia do Senhor. Bem baixinho, Daniel. E essa igreja aqui é uma igreja que Paulo criou um afeto por ela. E aqui ele ensina, ele dá instruções, a epígrafe diz instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. E Paulo ele vai dar instruções aqui de como esse memorial, essa ordenança, ela acontecia ali na igreja primitiva. Baseado nessa fala de Paulo, nós vamos observar que a doutrina da Santa Ceia, o contexto da mesa do Senhor, ela passou por um longo período até chegar aos nossos dias. E foram reformulados pontos dos elementos do pão e do vinho que estão aqui, entraram em discussão de como esses elementos deveriam, bíblica e teologicamente, serem ensinados. Na verdade, a doutrina da ceia do Senhor na era apostólica, essa celebração aqui nesse texto era chamado de festa agapei, ou festa ágape, que era uma festa, uma refeição que se faziam ali. O povo trazia os ingredientes, os acessórios, nesse caso era a comida, a bebida, o pão, o vinho, algo que era comum daquele inteirinho naquela época. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, 20 ao 22, e eles pegavam tudo isso e faziam o que eles chamavam de oblações e sacrifícios. Esses elementos eram chamados, repita, diga, oblações e sacrifícios. Gradativamente, toda essa reunião, esses elementos, essas oblações, esses sacrifícios, eles eram depositados ao pé do sacerdote ou do representante da comunidade, e gradativamente isso foi sendo aplicado, historicamente falando. Eu estou aqui no século I, depois de Cristo, foi aplicado gradativamente a ceia do Senhor. Os pais primitivos que sucederam os apóstolos e os presbíteros da igreja primitiva, eles olhavam para isso aqui de algumas formas. Por exemplo, Orígenes, Basílio, Gregório de Nazianzo, eles olhavam para a ceia e retinham a concepção simbólica ou espiritual sobre a ceia. Para eles, a ceia não era um simbolismo, porque naquele inteirinho o que prevalecia era a transubstanciação e a consubstanciação, que eu já vou te explicar o que essas duas palavras. Então, esses primeiros pais, Orígenes, Nazianzo e o outro, olhavam para a ceia não como um simbolismo, mas para eles, Cristo estava literalmente presente no momento do partir do pão, ou Cristo estava sob, em ou com os elementos. Eu já vou te explicar. Outros pais, Cirilo, Gregório de Nissa e Crisóstomo, eles afirmavam que a carne e o sangue de Cristo, que a carne e o sangue de Jesus, em algum modo, eles estavam combinando o pão. Foi daí então que teve a ideia de um grande teólogo que influenciou a Igreja Católica, presta atenção, que influenciou a Igreja Católica, que influenciou Lutero, que influenciou João Calvino, que foi Santo Agostinho de Hipona.
Quando Santo Agostinho de Hipona apareceu e começou a olhar para a Santa Ceia, talvez você não saiba, 90% ou mais da teologia católica é pensamento agostiniano. Então tudo que Agostinho fala sobre pecado, salvação, Espírito Santo, tudo que ele ensina, a Igreja Católica tomou para si como verdade. E quando esse teólogo, esse grande teólogo, começou a olhar os elementos da Santa Ceia, ele começou a diferenciar do pensamento dos pais primitivos e dos apóstolos, e começou a olhar a Santa Ceia de um jeito. Por exemplo, Agostinho acreditava, ele não cria na transformação da substância. Por exemplo, o que é a transubstanciação? A transubstanciação significa que quando Cristo, Mateus capítulo 26 ao 30, ele pega os elementos, o pão, parte o pão e diz assim: isto é o meu corpo. Esse pão agora, através da oração desse sacerdote, ele está mudando a sua substância. Ele está se transformando literalmente no corpo de Cristo e no sangue de Cristo, o cálice. Então os irmãos acreditavam que quando o sacerdote usava essa expressão, isto é o meu corpo, Jesus está agora fazendo parte desses elementos. Só que começaram a aparecer os contrapontos e as pessoas que questionavam essa visão. Outro ponto, ele não cria nisso. Agostinho também, ele não acreditava que os ímpios, mesmo recebendo esses elementos, eles recebiam o corpo de Cristo. Talvez vocês não saibam, mas a Eucaristia para o católico, um ímpio também pode participar. E eles têm um pensamento, qual? O pensamento é, se eu participo da ceia, olhe para mim, por favor, não tire sua atenção daqui. Se eu participo da ceia, eu estou inserido no corpo de Cristo. Logo, eu tenho salvação. Independente se eu sou ímpio ou se eu sou um congregante. Teologia deles. Porém, se eu não participo dos elementos, que é uma ordenança de Cristo, o pão e o vinho, eu não tenho direito de salvação. Agostinho também não cria nessa ideia. Durante a Idade Média, século V, século VI, que é chamado na história de período das trevas, apareceu um grande povo dizendo que o conceito agostiniano, ele começou a ser, na verdade, substituído. Como assim? Começaram a olhar por esses elementos, para essa teologia agostiniana, e começaram a dizer, não, nós não vamos acreditar dessa forma. Então apareceu o que nós chamamos dessa teoria de transubstanciação. Deixa eu te explicar. Durante a Reforma, todos eles rejeitaram que Cristo pudesse estar de forma literal ou sob com os elementos. Deixa eu te explicar as visões. A transubstanciação, já te falei e vou repetir. Significa que, no momento que eu orar como sacerdote pelo elemento do pão e do cálice, tem alguns que são tão além, que eles dizem que tem que repetir a cena literalmente como Jesus fez. Então o pão tem que ser parecido, o cálice tem que ser parecido, o pão precisa ser cortado. Eu preciso seguir esses elementos, essa liturgia a cunho, literalmente falando. Só que se isso fosse verdade, nenhum de nós poderíamos ceiar sentado hoje aqui. Por quê? Porque quando Jesus está nessa cena de ceia em Mateus 26, são 4 textos, Marcos, Mateus, Lucas e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, Jesus estava deitado no divã, eles estavam deitados em almofadas, e o cotovelo esquerdo estava segurando a sua cabeça, porque nós sabemos que a mesa onde eles ceiavam, não é uma mesa como essa ocidental, mas é uma mesa chamada de triclínio, que era uma mesa no chão. Então se fosse literalmente para a gente copiar a cena, nós teríamos que estar todos deitados aqui nessa noite. Logo, então eles começaram a mudar essa ideia e rejeitar essa teoria. Aí então veio Lutero. Quem? Lutero apareceu em cena e ele disse, não, eu não concordo que no momento que o sacerdote ora, esse pão se transforma. Até porque, irmão, se a transubstanciação fosse verdade, eu tinha que morder o pão e tinha que sangrar. Porque nessa teoria, o pão precisa se transformar literalmente no corpo do Senhor Jesus. E Lutero disse não. Cristo, olha só, Cristo está aqui sim. Ele está aqui de forma, aí vem a consubstanciação, de forma presente, física. Só que o pão não sofre mudança física. A substância do pão, ela não é modificada. O que acontece é uma consubstanciação. O que significa isso, pastor? Significa que Cristo está presente com, em ou no pão. Tipo, se eu oro agora, o pão não se transforma no Cristo, mas ele toma elementos do poder e do corpo de Cristo. Essa era a ideia de Lutero.
Porém, apareceu um homem chamado Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio, ele teve diversas situações teológicas com Lutero. Ele disse, não, eu não concordo com a transubstanciação, Cristo não está aqui literalmente. Eu não concordo com a consubstanciação, Cristo não está nos elementos, com, em ou no, neles. O meu pensamento, Zwinglio disse, o meu pensamento é que Cristo está aqui, mas de forma espiritual, não de forma física. E Calvino, em partes, escute, Calvino, em partes, concordava com essa ideia. Passou-se o tempo, e eles começaram então a dar nomes a esse ritual aqui. Por exemplo, eu já ouvi pessoas falando assim na rua, é errado nós falarmos Santa Ceia. Por quê? Porque os textos bíblicos, eles dizem no original, que o termo certo é ceia do Senhor. O camarada quer encontrar chifre em cabeça de cavalo, e tentar usar etimologia de palavra, quando na verdade o que Cristo quer ensinar, é o que esses elementos e esses simbolismos de forma espiritual, física, representam para nós aqui nessa noite, e existe um ponto muito fundamental. Então escute isso aqui, os nomes são, olha só, ceia do Senhor, mesa do Senhor, partir do pão, ação de graças e bênção. O primeiro termo grego é depinon kuriakon, depinon kuriakon, que significa ceia do Senhor. Você encontra isso em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 20. O segundo termo que a igreja primitiva usou é trapeza kurion. A palavra kurion, kuriakon, significa Senhor, dependendo da versão que você está entendendo. Então o segundo termo é mesa do Senhor. 1 Coríntios 11, 21. O terceiro termo é klasistou artou. Está lá em Atos 2, 42, quando ele diz assim, ó, partiu o pão. Esse foi um termo que a igreja primitiva usou para se referir à ceia. E o último, que a igreja católica inclusive usa hoje, é o termo Eucaristia. Toda missa católica é uma Eucaristia, porque toda missa católica tem o serviço, servir a Eucaristia, a Santa Ceia. E a última é eulogia, que é bênção. Perfeito. Baseado nisso aqui, a questão de Cristo, pastor, Cristo está aqui agora literalmente, ou Cristo está aqui agora espiritualmente? E o que isso aqui implica, escute, na vida de quem toma e na vida de quem não toma. Por que eu estou falando isso aqui? É uma coisa, é um ponto que nós precisamos ficar sempre reciclando. Porque tem pessoas que estão aqui agora me ouvindo, talvez em casa também, que cercam a mesa do Senhor, que sentam na mesa do Senhor, que comem os elementos do corpo de Cristo e não têm a mínima ideia do que isso significa. Não sabem por que come. Eu vou me batizar porque eu quero tomar ceia. Não sabe o que isso significa espiritualmente. Não sabe o que dano traz não participar de forma que não deve e por aí vai. Então a igreja se preocupou muito com isso aqui. Por quê? Porque de uma simples refeição, de uma festa ágape, isso foi se tornando em um memorial, onde Cristo ordenou, escute, tomai, comei, 2 imperativos. Essa palavra tomai e comei é uma ordem. Cristo não está perguntando se você que é membro do corpo quer. Tome e coma, pegue e coma, é uma ordem que Cristo está dando para a sua igreja. Posso escutar um glória a Deus? Muito bem, só que quando eu olho para esse texto aqui com a Bíblia aberta, 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, eu vou ser bem breve, de verdade, essa parte introdutória histórica é assim, eu preciso observar que nesse texto aqui, o que está acontecendo? A gente vê uma igreja que está reunida, presta atenção, tudo aqui é novo, tudo aqui é novo. E da onde foi que Jesus, como judeu, pegou esse simbolismo, essa metáfora, para transformar e falar a ceia do Senhor? O que é a ceia do Senhor para o judeu? É a Páscoa. E a Páscoa, quando você olha no Antigo Testamento, ela tem um simbolismo muito grande. Por quê? Porque ela é um simbolismo expiatório. Ela é um simbolismo não só de uma lembrança que aconteceu no passado, mas significava que o povo estava sendo liberto do Egito, para agora viver na dependência do Senhor e comer o pão que desceu do céu. E Cristo está dizendo que a igreja do Novo Testamento não precisa mais matar cordeiro, porque ele já morreu. Oh glória, porque ele já foi oferecido como sacrifício, e agora então Cristo de certa forma está institucionalizando a mesa dele, a forma dele. E se você observar aqui no texto que eu li,
tem uma confusão muito grande. Por quê? Porque não tinha ordem e decência. Por exemplo, alguém estava chegando, os que chegavam primeiro estavam se lambuzando na comida. Comiam. E quem chegava atrasado não podia participar. É como se fosse assim, ó. Eu chegava, comia, enchia minha barriga e não me preocupava. Eu sei que você conhece alguém que é assim quando vai no aniversário. E o paraense não perde, ainda leva a vasilha. Confesse o seu pecado. Ainda leva a vasilha para dizer, irmã, se sobrar, está aqui para o meu marido, ou está aqui para a minha esposa, e está aqui para os meninos. É a famosa marmita, né? A tigela, aquela Primor de margarina, meu irmão, aquela é sucesso em todos os aniversários. E o que era que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo aqui, capítulo 11, verso 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para, preste atenção, primeiro ponto, olhe para mim, por favor. Nós nos ajuntamos aqui não para o pior hoje. Eu já quero te adiantar uma coisa que eu poderia falar no final, mas eu vou começar falando agora para já alegrar o teu coração, que nós estamos debaixo de glória. O quê? Nessa mesa ninguém fica de fora. Outra coisa, ninguém come mais do que o outro, ninguém se lambuza, uns não se fartam e outros ficam com fome, porque a medida do sangue expiatório derramado é igual para todos aqueles que aceitam esse sacrifício. Só que não era o que estava acontecendo aqui, verso 18, porque antes de tudo, eu estou informando que haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio. Paulo está falando assim, olha a palavra de Paulo. Eu sei, chegou até mim informações, me passaram um zap, que vocês estão tendo todo tipo de problema. Só que olha o final do versículo. Porém eu creio em parte. Paulo sabia que quem estava informando realmente estava contando problemas da igreja de Corinto. Porém essa pessoa poderia de alguma forma estar aumentando o que estava acontecendo lá e colocando terror, fogo no parquinho. Verso de número 19. Porque até mesmo importa que haja aprovado, porque, escute, versículo de número 19. Porque até mesmo importa que haja aprovados, Jesus, porque também entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Olha o que Paulo diz, é bom que brigue, não no sentido que ele está contribuindo e quer que haja briga, mas ele está dizendo que a briga revela quem é crente. Meu Deus, a briga revela quem é salvo, a briga revela quem está aqui só como simpatizante. Por exemplo, dos escândalos que nós vemos, você pode ver quando uma pessoa é fraca na fé, ela não pode ouvir que o cabelo dela está feio, que ela nunca mais volta, o sapato dela descolou, essa irmã só vem com essa roupa, ela quer largar Jesus. Mas quando o irmão realmente é aprovado, escute, querido, nós não estamos reunidos aqui para comer um pedaço de pão que foi feito numa padaria, ou para tomar um pedacinho, um pouquinho de cálice de uva que foi feito que foi comprado no supermercado. Isso aqui esses elementos só são um simbolismo. O que nos traz aqui, o que nos reúne aqui, o que nos congrega aqui nessa noite é o que está por trás. E o que é que está por trás? A tua vida, a tua dependência, a tua natureza, a tua libertação, a tua expiação, a tua justificação, a tua santidade. É isso que nos move até aqui. Aí o versículo 20 ele diz, olha, quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Olha para o teu irmão aí, por favor, estou esperando, e diga assim para ele, querido, tu vai comer pizza depois. Diga, chapeiro-chefe é só depois do culto. Fale, chapeiro-chefe é só depois do culto. Estou fazendo a mexã para ele. Diga, agora tu vai tomar do sangue, meu Jesus amado, e tu vai comer do corpo. Escute uma coisa, eu vou te falar, e se tu não me ajudar no glória nessa, eu acredito que os obreiros vão dar. Você poderia ser convidado hoje, receber um telefonema e o Trump te chamar para ir lá na Casa Branca comer o melhor jantar dos Estados Unidos. Não bate no que você vai comer agora. Por quê, pastor? Porque o que o Trump vai te oferecer vai saciar só o teu corpo. Mas o que eu vou orar daqui a pouco e vou te entregar, e os obreiros vão passar, vai curar a tua mente, a tua alma e o teu espírito. Oh glória!
glória. É por isso que aqui tem algo sobre... Agora escute, irmão. Na verdade, isso deu... Eu não estou criticando Lutero, nem a ideia de transubstanciação, nem de consubstanciação, e muito menos a ideia de Zwinglio. Mas é interessante que eles tinham dificuldade de entender. Por exemplo, alguém falou, não, na hora que eu pegar o termo em latim, escute, hoc est corpus meo. Vou falar de novo. Hoc est corpus meo. Em latim eles falavam assim, que significa, isto é o meu corpo. Quando o sacerdote falava, hoc est corpus meo, dá glória para me ajudar, irmão. Quando o sacerdote pegava e falava essa expressão em latim, eles pensavam que nesse momento o pão se transformava literalmente. Irmão, isso era tão poderoso. Dá glória, senão não te falo. Isso era tão poderoso que quando o sacerdote falava, isto era o meu corpo, na ideia teológica deles, era como se Cristo descesse do céu, porque agora ele está sentado à destra de Deus, e se fizesse presente, literalmente em corpo, nos elementos da mesa. Ou seja, o pão e o cálice se transformavam no corpo e no sangue. Já pensou a reverência que isso tinha? Porque quando o sacerdote partiu o pão, ele falava, Cristo está aqui. Amém ou não amém? Olha para o teu irmão, por favor, e fala assim, não sei quem não veio, mas Cristo está aqui. Oh glória. Agora escute uma coisa, versículo de número 22. Não tendes porventura casas onde comeis? Versículo de número 21. Porque comertes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Há quem tenha fome, ao passo que há também se Olha isso, eles chegavam, quem chegava e estava posto, deixa eu te falar uma coisa, com muita sinceridade, a gente observa por onde anda, e eu não sei se eu vou generalizar, e é claro que eu não estou generalizando, mas paraense muitas das vezes não tem comportamento para comer. Fale que é verdade, que isso é verdade, fale para mim continuar assim calmo, fale isso, fale é verdade. E isso tanto prova que até dentro da casa, da sua casa. Por exemplo, você senta na mesa, você tem 3 irmãos, 2 irmãos ou 4 irmãos. Aí você senta, o pai fala assim, menino, te lembra do teu irmão. Sim ou não? É peleja. Por quê? Nosso organismo ele não quer comer para se satisfazer, ou ele não quer comer só por necessidade. Há um pastor muito famoso no Rio de Janeiro que ele diz assim, abre aspas, não coma por satisfação, coma por necessidade. Quem come por satisfação, geralmente está acima do peso. Quem come por necessidade, consegue segurar o seu peso. Essa é uma outra mensagem. Olhe para cá. Então a gente não tem muito esse costume de ser educado quando senta numa mesa. Se tem uma tigela de açaí... Se tem uma tigela de açaí, ele não quer tomar só uma, ele quer tomar 2. E ele quer colocar o açúcar para dar diabetes nele. E ele quer colocar a farinha. Mal ele sabe que quando ele põe a farinha, aula de nutrição, que quando ele põe a farinha e ele põe um açúcar, os 2 são carboidratos. E os 2 vão prejudicar ele de forma tremenda. Mas Deus vai te libertar. Mas escute isso aqui. Então eles chegavam, sentavam e comiam. Aí Paulo fala no 22. Não tendes porventura casas onde vocês possam comer ou beber? Olha isso. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Paulo está dizendo assim, olha, eu não sei como é a casa de vocês e como vocês se comportam lá, mas nessa mesa não tem maior, não tem melhor, não tem quem chega primeiro e não tem quem chegue por último. Nessa mesa todos vão comer, todos vão participar. Versículo de número 23, aí ele começa, porque eu recebi do Senhor, meu Deus, o que também vos entreguei do Senhor Jesus. Na noite que foi traído, tomou o quê? O pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo. Quando Calvino chegou e pegou uma ideia de Zwinglio, ele disse assim, olha, a igreja católica está errada. Cristo não está aqui literalmente. Lutero também está errado. Cristo não está com, em ou sobre o pão. Ele falou, o que acontece é que quando Cristo diz, olha isso aqui. Teve um teólogo que ele foi muito prudente, ele disse, quando Cristo parte o pão, parte o quê? Olha para mim, quando Cristo parte o pão, ele fala, isto é o meu corpo, ele está olhando para o corpo dele. Porque o pão, ele só vai saciar a tua necessidade física.
quem curou a tua alma do pecado foi o corpo dele. Então quando ele diz, isso é o meu corpo, ele está com o pão na mão, partindo, mas ele está olhando para o corpo dele, como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu vou deixar esses dois simbolismos, esses dois elementos para vocês saberem, que para vocês terem vida, vocês precisam do meu sangue expiatório, e vocês precisam do meu corpo no madeiro. Aí Paulo começa no versículo de número 24, vai comigo, e tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazeis isto em memória de... Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Agora preste atenção numa coisa aqui. Tem alguém aí? Diga amém. Escute, pastor Narciso, para quem foi instituída a ceia do Senhor? Lá vai, preste atenção. A ceia do Senhor, isso aqui foi instituído, abre aspas, para aqueles que se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados. Vocês ouviram? Segundo, diga amém. Para os que confiam que o sangue de Cristo e o corpo é realmente expiatório. E para aqueles que querem aumentar a sua fé e crescer espiritualmente. Então preste atenção. Algumas igrejas até permitem que uma pessoa que congrega e não desceu as águas, participe da ceia, porque não tem critério bíblico que tu tem que ser batizado para te ceiar. Isso é institucional. Por exemplo, se tu é crente, se tu é servo, se tu é salvo verdadeiramente, tu não vive em prática do pecado, a tua natureza humana caída não te domina mais, tu está bem com Deus, crê que Ele é o Filho de Deus, que o sangue dele tem poder, tu pode ceiar nessa noite. Vocês ouviram o que eu estou falando? Isso para um pastor assembleiano seria um escândalo. Por quê? Porque tem que descer as águas. Parece, eles pensam que, como se descer as águas fosse um simbolismo, ou melhor, fosse um ato que mudou a vida de alguém. E não muda. Por quê? Muitos desceram as águas, mas estão em prática de pecado. São péssimos pais, são péssimas mães, compram e não pagam, são mentirosos, e por aí vai. É uma lista de pecados. Então quem é que pode participar da ceia do Senhor? É quem é crente de verdade. É por isso que no texto, presta atenção, versículo de número 26. Vamos lá, rápido, olha na Bíblia. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente. Criaram um ritual, eu vi isso desde criança, todo domingo de ceia uma vez por mês. Por exemplo, pastor, qual é a regra? Tem igrejas que ceiam uma vez por mês. Estou te ensinando, tá? Tem igrejas que ceiam 2 vezes por mês. Tem igreja que ceia uma vez por semana. Tem igreja que ceia todo culto. Toda missa católica tem ceia. Todo domingo tem ceia. Então não tem uma regra, porque a ceia era uma refeição. Aqui a gente faz uma vez no mês. E eu cresci vendo isso. O quê? Chega no culto, o pastor está aqui em cima, ele lê esse texto, ele já leu tanto, 30 anos de ministério, que ele já sabe decorado. Ele lê o texto, aí ele fala, cadê os irmãos que pecaram? Aí os irmãos que pecaram vêm um por um, faz uma fila aqui na frente, ele fala, começa da direita para a esquerda pedindo perdão. Aí os irmãos, peço perdão em nome de Jesus. Aí o outro, peço perdão em nome de Jesus. Quem já viu isso aí, levante a mão. Quem é assembleiano sabe o que eu estou falando, olha para mim. Só que eu nunca vi o pastor descer. Preste atenção numa coisa aqui. O texto bíblico não fala para mim examinar a tua vida. A não ser, se você faz parte de uma comunidade, você faz. Quando é que a igreja deve julgar o teu pecado? Quando esse pecado é público. Foi público, saiu das 4 paredes, deixa o pessoal chegar, olhe para mim. Saiu das 4 paredes, aí sim, aí você deve vir à frente, pedir perdão para a igreja. Fora isso, olha o que o texto diz no verso de número 28, leia, e conhecereis a verdade vos libertará. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba. Por que ele fala examine-se? Presta atenção. Crentes, só pode participar quem já disse, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E escute, meu Deus do céu, olha isso aqui. Quando você que se diz crente, congregado, congregante, vem para o culto e não ceia, você está dizendo, eu não sou crente ainda.
Eu vou tomar mais uma água. Quando você que é crente, repito, vou dar um toque para o Jonathan aqui. Vou repetir novamente. Repetir já é novamente, Jonathan. Não precisa repetir novamente. Repito, preste atenção. Quando você que se diz crente, vem à casa do Senhor e não toma do cálice, não bebe do pão, você está dizendo: eu não sou crente. Você está se excluindo. A tua consciência, a tua autoanálise não permite. Mas por quê? Porque você não tem discernimento. Porque quem tem discernimento sabe que o mestre não quer deixar ninguém de fora da ceia. Jesus está dizendo para você hoje: eu não quero que você fique nenhuma mais sem participar. Meu Deus. Eu não quero que você fique nenhuma mais sem comer do meu corpo e sem tomar do meu sangue. Eu quero que em todas você adquira tudo que é dado para vocês espiritualmente através desse sacrifício. Pastor, o que é que eu posso fazer? Agora escute, quem não participa da mesa, antes de falar o que eu posso fazer, até crentes. Como assim, pastor? Dependendo da sua, escute, condição espiritual, sua consciência em relação com Deus e sua atitude com seus irmãos. Está doido para pegar o cálice e comer o pão, mas está brigado com o pai, está brigado com a mãe, não fala com a irmã, está brigado com fulano, com a líder do departamento, não gosta da irmã, não toca. Aqui não é farofa de umbanda que tu vai lá e oferece para o orixá e coloca no canteiro. Aqui é sangue e corpo do eterno Deus, papai. Isso aqui é poderoso. Escute, Cristo não está aqui em corpo. O corpo dele, segundo a minha Bíblia, está à destra do Pai. Só que ele é tão poderoso e não tem espaço físico que comporte ele, que o corpo está lá, mas a glória está aqui e nós estamos sentindo. E sabe o que é interessante? Paulo vai dizer, que por causa que vocês estão assim, não tem discernimento, não sabe discernir, olha o que ele diz, versículo de número 30, por favor. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Meu Deus, sabe por que tu está fraco? Falta de comida. Quando tu deixa de comer, o que acontece com o teu corpo? Meu Jesus amado. Falo de novo. Quando tu para de comer açaí com farinha, tu não emagrece. Quando tu deixa de comer pão, tu não emagrece. Então, falta de alimento faz o que com o teu corpo? Falta de alimento espiritual também acaba com a tua espiritualidade. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes. Sabe por que tu está fraco, doente? Sabe por que tu está assim nessa vida espiritual? Sabe por que tu está nesse declínio espiritual? Sabe por que tu não cresce? Sabe por que tu não desenvolve? Sabe por que tu não consegue ter comunhão com o teu irmão? Falta de alimento. E não é alimento feito na padaria humana. Oh, glória. Olha isso aqui. Irmão, olha o verso 31. Que bênção. Estou terminando, é até o 34, foi até rápido. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós jamais seremos julgados. Escute, no nosso juízo sempre tem uma lacuna para a gente se achar inocente. A gente olha para o pastor é isso, o pastor é isso, o pastor é isso, o pastor é aquilo, não, o pastor é desse jeito, o pastor é isso, isso. Viu todos os meus defeitos, mas quando a gente olha para nós, eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou o anjo ungido, eu sou o centro, meu irmão, a gente nunca vai se julgar da forma certa. Só consegue fazer uma autoanálise em si. Por exemplo, você que é mãe, olha para mim aqui. Você que é mãe, que cria filhos. Você consegue olhar para a sua vida e falar assim: nossa, estou criando meus filhos errados? Eu te garanto que muitas vezes não. Pergunte por quê. Porque se você largasse mais o telefone e ficasse mais com a Bíblia com ele, ele não estaria do jeito que está. Então a gente não consegue se analisar. Eu estou falando nessa parte aqui com meu marido. Essa parte eu estou em falha com meu marido. Essa parte eu estou em falha com meu filho. Essa parte aqui eu estou em falha com a minha congregação. O nosso juízo para nós sempre é relax.
Ainda tem mais. Quando Deus levanta um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo do Senhor, um pregador, para colocar a gente na parede, a gente ainda quer se levantar e apedrejar ele. Acabou glória. Olha, vocês estão calmos, agora estavam eufóricos. A verdade é que Deus precisa te colocar na parede e dizer assim, ó, tem comida, mas não é como a mesa dos gregos, que é tudo bagunçado, que come o que quer, na hora que quer, lambuza a boca, não deixa para o outro. Aqui não, tem regra. Primeira regra, larga o teu pecado. Segunda regra, larga da tua falta de comunhão. Terceira regra, cria discernimento. Quarta regra, cresce espiritualmente. Oh glória. Resultado, verso 32. Mas quando julgados somos disciplinados pelo pastor. De novo, mas quando julgados somos disciplinados pelo pastor, para não sermos condenados com o 33, assim pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, olha para o teu irmão e pergunta para ele, qual é a tua fome, de pecar ou de ser santo? Meu Deus. Tem gente que está com fome, doido para sair daqui para pecar e fazer a vontade da carne. E escuta, ainda vai tocar no cálice indevido. Jesus vai te pegar. Como me pegou, como pegou eles que estão aqui, como pegou todos que são crentes. Tem algum crente salvo da glória? Quando vos reunis, de novo, 34, se alguém tem fome, do que é a tua fome? A minha fome hoje é pela palavra, é pela graça, é pela unção, é pela oração, é por viver em santidade, é por crescer, é por amadurecer espiritualmente. Por que é a tua fome? Escute, o teu organismo não pode ficar sem comida, e ele não vai ficar. Então tudo que tiver fome, tu vai dar um jeito de obter para dar. Só que infelizmente você tem se alimentado de coisas que estão te levando para o abismo. E eu termino dizendo, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Escute, Paulo está dizendo que essa mesa aqui não é de juízo, essa mesa aqui é de bênção. Essa mesa aqui não é para matar, essa mesa aqui é para dar vida. Essa mesa aqui não é para deixar você mais fraco, essa mesa aqui é para te fortificar. E agora nesse momento, toca aí meu filho, se eu passar pelo vale, olha aqui, nesse momento desse teclado, não é para te emocionar, porque eu estou pregando Bíblia. Enquanto eu estou falando, tu já está te autoexaminando. E começa agora, ir no teu banco, falar, Deus, eu quero fazer uma aliança contigo, porque eu quero tocar no pão e tomar o cálice de forma justa. Pode preparar os obreiros. Oh glória. E nós vamos ceiar.